O vídeo que você está assistindo é um dos vários materiais disponibilizados gratuitamente pelo projeto Espiritizar e que são patrimônio do movimento espírita e da humanidade. Na descrição do vídeo, você encontra indicação de outros materiais relacionados a este assunto. Você pode aprofundar seus estudos e colaborar com a manutenção deste projeto iluminativo, adquirindo os livros, DVDs e MP3 do projeto Espiritizar em www.livrariaespiritizar.com.br. Encontre mais materiais como este e fique por dentro da agenda de palestras e seminários transmitidos ao vivo em www.espiritizar.org. Confesso que eu, particularmente, me sinto gratificado pelo dia de hoje, já que, como eu viria em seguida, observei com bastante acuidade todo o desenvolvimento do que aqui foi dito, e daí, por isso mesmo, me senti agraciado com lições profundas sobre a ótica do sentimento, pois ao nos entregarmos na busca de compreender a mensagem de Jesus que chega através dos mensageiros de amor, nós nos tocamos de muita amorosidade. Quando o Alírio nos trouxe a mensagem do irmão Antônio e aquele convite de Jesus aos nossos corações, validai a minha mensagem e as leis divinas, eu vos peço. É um pedido que não devemos desconsiderar. Um pedido diretamente de Jesus aos nossos corações. Daí, sob essa energia amorosa, desse pedido tão significativo para as nossas almas, é que nós rogamos que a bondade desses mensageiros de amor possa nos alcançar, para que aqui nós sejamos instrumentos para facilitar o aprendizado das lições imorredoras do Mestre. Inicialmente, vamos fazer uma reflexão numa mensagem, extraído de uma mensagem de Bezerra de Menezes, para refletir sobre a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas da terra. É uma mensagem através de Divaldo Pereira Franco, no encerramento da reunião do Conselho Federativo Nacional, em 21 de novembro de 2004, na Federação Espírita Brasileira, em Brasília. E essa mensagem, ela fala da transição planetária que estamos vivendo. E ele traz no conteúdo da mensagem, da onde extraímos uma parte, um convite para os dias atuais, onde as nações estão em conflitos, as etnias em conflitos, onde povos passam fome, e aonde a violência urbana campeia. Vivemos dias aonde existe uma epidemia moral silenciosa, uma epidemia de acomodação moral silenciosa, aonde as criaturas acreditam que podem buscar a comodidade e o conforto num planeta instrutivo de aprendizado, aonde somos convidados
a reparação através da expiação. Essa procura da comodidade, do conforto, num planeta onde as questões, as circunstâncias se movem constantemente. Exatamente porque o convite é para que saiamos da comodidade e do conforto. Não o conforto da paz de consciência, mas da acomodação. Daí a constante inconstância das coisas nos convida a cada um de nós a avançarmos o tempo todo. As proposituras de, eu primeiro vou fazer isso ou aquilo, porque aí eu alcanço um estado de conforto e daí eu vou servir a Jesus, ou servir a mim através de Jesus, ou vou na seara espírita, não se faz com lucidez, já que o convite é exatamente na inconstância constante das circunstâncias, nós extraímos as lições tão importantes para o nosso crescimento. Então, reflitamos nesse convite, porque está claro que as situações e a transição do nosso planeta não será no 4º milênio, nem no 5º. É aqui e agora, no 3º milênio, onde as oportunidades que estamos tendo é para nos comprometermos com o nosso plano existencial, como o Alírio já nos trouxe, buscando o nosso propósito existencial e compreender qual é o nosso programa enquanto encarnados. Vamos refletir na mensagem e avançarmos. Cabe a todos nós, os espíritas encarnados, e aos espíritos espíritas, a tarefa de ampliar as balizas do reino de Deus entre as criaturas na terra. Divulgar o Espiritismo por todos os meios e modos dignos ao alcance é tarefa prioritária. Não é possível mais postergar o momento da iluminação das consciências. Estás honrados com a bênção do conhecimento libertador. Estás investidos da tarefa de ressuscitar a palavra da Boa Nova. Vós recebeste o chamado do Senhor para preparar a terra, a fim de que a sementação da verdade faça-se de imediato. Unidos, falando-vos uns aos outros, mesmo quando discrepando em determinadas colocações de como fazer ou quando realizar, levando adiante o propósito de servir ao Mestre, antes que o interesse de cada qual servisse ao interesse próprio. Já não há mais tempo para adiarmos por mais tempo a proposta de renovação do planeta. Eia agora, diz o apóstolo dos gentios, não vos faltam os instrumentos próprios para o bem, para que areis as terras do coração humano, para que desbraveis as províncias das almas terrestres, porfiando nesse afã, sem temer, sem perder o passo, sem retroceder. Avancemos, pois, filhos da alma, corações em festa, embora as lágrimas nos olhos. Passo firme, não obstante os joelhos desconjuntados. Espírito ereto, não obstante o peso das necessidades. O Senhor que vos ama é nossa força e garantia de êxito.
Então, a ajuda para a humanidade chegou na frente. O Espiritismo é essa luz consoladora para toda a humanidade. E o nosso dever é, pelo movimento espírita, e como diz aqui Bezerra de Menezes, mesmo discrepando do como fazer e quando fazer, avançarmos, compreendendo que o valor está na autotransformação, buscando ser servidor do Mestre Jesus na sua seara. É um convite para os dias atuais, aonde nós devemos compreender que o valor da nossa encarnação é do aproveitamento que nós damos a ela, pelos esforços que empreendemos na busca da autotransformação, pelos esforços que empreendemos em cumprir o nosso programa existencial, em sintonia com o nosso propósito, acolhendo as nossas dificuldades mais complexas, convidando as virtudes e estimulando-as a iluminar esses pontos de nossas vidas. E sobre esse convite de Bezerra, vamos refletir então sobre a liderança vertical, escolhendo ser um líder servidor. Vamos lá? Vamos? O que é o líder servidor? Ele é o líder que compreende que ele está e se entrega nessa compreensão na busca de ser útil a toda a comunidade, seja do centro espírita, seja de um órgão de unificação, uma federativa, seja de uma regional. Ele se coloca como instrumento útil e é uma pessoa acessível quando buscada e também acessível quando busca os tarefeiros da seara. Ele compreende que o líder servidor, e ele faz esforços nesse sentido, é aquele que as pessoas podem contar. Nas mais difíceis situações, elas sabem, eu tenho a quem a recorrer, porque eu serei compreendido e terei condições de refletir sobre os desafios que tem. O líder servidor, ele está sempre observando a todos, não só o texto daquilo que as pessoas fazem, mas o contexto daquilo que elas empreendem, e valoriza onde as pessoas querem chegar. O olhar do líder servidor é sempre um olhar virtuoso. Quando ele observa virtudes evidentes, virtudes a serviço do bem, no ambiente que ele lida, ele está pronto a observar com destaque, não para massagear o ego das pessoas, mas para ali observar e dando valor àquele trabalho que está sendo desenvolvido. Ele busca uma relação onde a pessoa se sente acolhida e tem a vontade e a motivação de prosseguir. É o líder que busca observar os resultados da ação e compreender o quanto aquela ação foi valorosa para a instituição e para o trabalho com Jesus. É diferente de elogiar a pessoa, não é verdade? Quando nós elogiamos a pessoa e ela se sente toda elogiada, ela diz, bom, eu agora já sou assim, então não preciso mais fazer aquilo porque eu já sou. Não é verdade? Quando nós buscamos
observar a ação das pessoas, e ela é a responsável direta ou indireta por aquela ação, ela se sente contemplada, motivada a prosseguir fazer novamente ações virtuosas como aquela. E esse olhar virtuoso do líder servidor também alcança os pontos viciosos ou egóicos do outro, porque ele consegue olhar de forma amorosa, com compaixão, buscando o outro na aproximação para encontrar uma orientação que permita que o outro faça as suas próprias reflexões. Daí ele é servidor, porque ele está a serviço de todos. E ele está presente mesmo estando ausente. Ele está sendo percebido, sentido, mesmo não estando o tempo todo presente. Ao contrário do líder autoritário, que nós vamos mais para frente estudar, refletir, que para ser respeitado, entre aspas, ele precisa estar presente. É o antigo ditado, como que é o ditado? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou quem não tem juízo, porque hoje em dia obedecer certas situações é falta de consciência. Então, o líder servidor, ele modela quem? Modela Jesus. E qual foi o exemplo mais que vem à nossa mente, além de tantos outros, que Jesus apresentou como é ser um líder servidor? Quando lavou os pés dos discípulos. Ele apresentou ali todo o trabalho e o valor da humildade e de se colocar como servidor de todos. E Jesus não é um servidor de todos nós, no sentido amoroso, do exemplo, do modelo. Quando nós rogamos a Ele, Ele não está presente. Até quando não rogamos, a sua presença não se faz permanentemente junto a todas as suas ovelhas. Ele é o bom pastor. E olha que quando ele estava lavando os pés, ele não estava só dando o exemplo, como ele estava instruindo e orientando aos discípulos como serem também líderes servidores, porque ele diz a todos que lavassem os pés uns dos outros. Será que Jesus naquele momento estava sendo servil, subserviente? Ou ele estava mostrando o valor da virtude e das virtudes, de estar no coração de cada um de nós? O líder servidor, ele é reconhecido pelos esforços que empreende, e não por uma pseudo-perfeição, como o Alírio já trabalhou conosco de manhã. Ele é reconhecido porque ele está sempre fazendo esforços, e os esforços dele são percebidos. O seu poder, e o poder não é ruim, o poder ruim é o poder personalista, no uso do interesse próprio. O seu poder está no valor que apresenta por ser um verdadeiro espírita, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, dos verdadeiros, dos bons espíritas. Reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende em domar as suas inclinações más. Essa palavra esforço
é uma palavra muito importante nas nossas vidas. E ela deve ser acolhida em nosso coração, porque o esforço é um refrigério para as nossas almas, porque ele é no limite de nossas forças. Não é forçar. Quem busca o esforço, ele se conecta com o tempo de Deus. E o tempo de Deus é infinito. O tempo de Deus para o espírito imortal é todo o tempo do mundo. Nós temos todo o tempo do mundo para avançarmos. Deus não pressiona os seus filhos para avançar, dando saltos, como se a lei de evolução permitisse que a natureza desse saltos. É certo que cruzar os braços vai ser muito danoso, mas a exigência também é muito danosa. Nem exigir, forçando evoluir, e nem a negligência de cruzar os braços e não fazer os esforços. Os esforços nos conectam com a lei do trabalho, através do labor íntimo nas atividades que laboramos. Então, o líder espírita, ele vai apresentando esse caminhar. As pessoas vão observando a sua volta e vão percebendo a sua mudança, vão percebendo a sua autotransformação, os seus esforços em ser mais amável, mais compreensível, mais firme, sem ser bruto. E elas pensam, eu quero isso também para mim. Isso é bom. Eu quero isso para mim. Daí os liderados começam a seguir esse exemplo modelando Jesus. O modelo é Jesus, mas ele tem ali um exemplo que está aceitando o convite de Jesus na busca da autotransformação moral. E esse poder é legítimo, porque é o poder do Espírito que se coloca autenticamente na frente de todos. O líder servidor, ele não tem preferências. Ninguém é melhor ou pior. Ele modela Jesus, porque ele não desconfia de ninguém. Ele confia em todos, como o irmão Antônio nos disse hoje de manhã. Ele não tem preferências de quem ele vai privilegiar ou não, de quem vai ser melhor acolhido ou não. O seu coração, ele busca acolher todos, indistintivamente se estão fazendo mais ou menos esforços de trabalhar no grupo, no centro espírita ou no órgão de unificação. Acreditamos que podemos ficar aqui muito tempo falando do líder servidor e encontraremos muitos exemplos. Como mais para frente nós vamos voltar ao assunto, nós queremos agora fazer uma reflexão. Será que muitos de nós não escolhemos ser um líder servidor por medo? Que tipo de medo pode alcançar nossos corações para não sermos líderes servidores? A não confiança em si mesmo, a não confiança em Jesus, a não confiança nas leis. O que mais? O medo das críticas, o medo de errar, e tem um outro medo também, que é o medo de ser escravo de todos. De estar, se estiver disponível, se estiver acessível, e há uma diferença entre disponível e acessível, nós vamos tratar disso mais para frente, mas rapidamente. Disponível é aquela pessoa que está disponível o tempo todo. E acessível é aquela pessoa, mesmo que não estando disponível o tempo todo, a gente sempre consegue acessá-la. É possível estar disponível o tempo todo? É?
Um terapeuta consegue parar a terapia para atender o telefone, Alírio? Mas como que eu vou ser, então, acessível, não estando disponível o tempo todo? Retornando as ligações, os e-mails, os telefonemas. Nós vamos tratar da questão da gestão de compromissos mais à frente um pouco. Mas o medo de ser escravo pode ser um medo que a gente sinta. O escravo que nós estamos usando é no sentido de estar tendo de fazer tudo para todos. O líder servidor faz tudo para todos? Por que não? Ele não é servidor? Mas ele tem de dizer sim ou dizer não? Às vezes sim, às vezes não? Tá, mas vamos pensar aqui, tem momentos sim, que é o sim, sim, não, não. Nós vamos também tratar disso. Mas olha esse movimento. Vamos buscar esse movimento de estar disponível, de ser um servidor de todos. Nesse movimento de ser um servidor de todos, ele pode achar que deve fazer tudo para todos? O tempo todo? Pode? Poder pode, não pode? Ser servidor significa que você vai fazer pelo outro? Aí que está a diferença. O líder servidor, ele não vai fazer pelo outro. Ele vai buscar, delegar e motivar, estimular a pessoa à automotivação para que ela se sinta capaz de avançar e, se ela fragilizar, ela sabe que pode contar com ele. É diferente, não é? A postura do líder servidor, ela compreende o seu valor e o valor do outro e a importância de fazer novos líderes, como o Alírio já falou. E foi o exemplo de Jesus fazendo novos líderes. Mas podemos fugir desse líder servidor, de ser um servidor, por medo de ter de fazer as coisas para os outros. Não que nós estamos aqui dizendo que é proibido fazer algum favor, não é isso. Mas muitas vezes a pessoa, até desprevenidamente, ela inverte os papéis. Um líder servidor, se ele não compreende realmente o que é ser servidor, ele inverte os papéis e ele vira os outros que são seus líderes. Quando que acontece isso? Há uma inversão dos papéis. Vamos dar um exemplo para ficar mais prático. O líder está chegando no centro espírita. Alguém chega e fala com ele: olha, eu não suporto mais lá na minha coordenadoria o fulano. Ou você resolve isso, ou eu vou embora daqui, não volto nunca mais. E olha que esse trabalhador é um que faz muitas coisas, né? E aí, o que o líder servidor faz? Se ele for servidor, ele vai devolver ao outro a reflexão do que fazer. Ele vai convidar o outro a refletir, a buscar caminhos, ele vai fazer perguntas. O que você está fazendo para acolher essa pessoa e para modificar esse processo? Se ele não compreender exatamente o que é ser um líder servidor, ele fala: então tá, eu vou dar um jeitinho. Pronto, inverteu os papéis. Aquela pessoa que pode ser uma coordenadora ou não de um departamento, que pode ser apenas um trabalhador de um departamento ou um coordenador, vira chefe do líder servidor. Vira ou não vira? Por quê?
Porque inverteu. Quem que vai ter de resolver o problema dela? Quem? O líder, que no caso agora é liderado. E mais, chega mais tarde, passa por ele e fala, não esquece, hein? Não esquece, está dizendo, olha, resolva para mim. No outro dia, telefona, o senhor não resolveu para mim aquela questão. Veja, mudou ou não mudou? Houve uma inversão ou não houve? Houve? Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Principalmente quando o nosso movimento vai para um processo egóico de querer agradar, aonde nós queremos estar bem com todos, e aí nós fazemos aquele movimento de querer agradar a todos, então eu vou tentar resolver a situação de todos. O líder servidor, ele vai buscando fazer com que todo o grupo cresça, todo o grupo vá num processo cada vez mais gradativo de transformação moral, e compreendendo o papel e as funções, os cargos e os encargos. E vai unindo o cargo ao encargo, onde as pessoas vão assumindo os seus papéis. A liderança horizontal é uma liderança de posição, de cargo, é a autocrática. Ela está focada no poder de forma personalista. Está focada em processos, no fazer e nas situações transitórias. É a pessoa que, ao assumir um cargo, ela acha que aquele cargo lhe dá poderes para fazer o que achar melhor, sem buscar ter a participação das pessoas, sem buscar ter um processo participativo e de troca de experiências. A liderança horizontal é a liderança que está focada em todo mundo deve obedecer, quem manda no centro espírita sou eu, e eu vou cada vez mais criando situações personalistas, ideias pessoais. E é aí que começa aqueles processos de criar situações no centro espírita que não são espíritas, que são ideias personalistas, de que a pessoa acha que aqui de um jeito é melhor, e ela vai começando a criar aquelas situações no centro espírita, essas ideias personalistas que vão criando essas situações no ambiente, do jeito dela, como ela quer. E essa liderança horizontal, eu estou nesse cargo, então quem manda sou eu. Vocês já viram esse tipo de liderança? Já? Nós já passamos por aí, estamos aprendendo a sair daí, não é isso? É um processo e é um esforço. Ser líder servidor é um esforço. Acreditamos que nós estamos no esforço de sermos líderes servidores, todos nós. A liderança horizontal está conectada com o plano existencial, nem com o programa e nem com o propósito. Porque a liderança de posição, a liderança horizontal, ela está focada em manter um status. Para isso, ela deve manter tudo sob controle. Todas as pessoas devem obedecer e seguir uma rotina. Então, aquele centro espírita, aquela federativa, aquela regional, ela passa a não ter um propósito. Porque qual é o propósito de um centro espírita? A promoção do espírito imortal. É veículo, é ambiente para acolher os espíritos imortais e apresentar a nós, espíritos imortais, que nós somos imortais, que nós fomos criados simples e ignorantes e temos uma missão de alcançar a sabedoria, despertar no espírito essa vontade de cumprir essa missão de conquistar a felicidade.
Na liderança horizontal, o líder está mais preocupado em manter uma posição de destaque do que daquela instituição espírita cristã, que deveria ser espírita cristã, cumpra o seu propósito. Qual que é mais fácil de exercer? A liderança horizontal ou a liderança vertical? A horizontal é mais fácil no curto prazo, podemos dizer assim, porque os estragos depois serão mais trabalhosos de serem redefinidos, realinhados e equacionados. Na horizontal as coisas parece que andam mais rápido, porque na vertical há um processo todo de construção da autonomia virtuosa. E essa autonomia virtuosa é a autonomia de todos os departamentos, é a autonomia do processo. E autonomia não significa liberdade para fazer o que bem entender. A autonomia está baseada em princípios, comportamentos e processos que nós vamos ver amanhã, de manhã, quando nós vamos falar vamos trocar ideias sobre planejamento. Planejamento espírita. Há princípios a serem seguidos, que geram comportamentos, daí se define processos, o como fazer. Vamos falar da liderança vertical. A escolha de ser um líder servidor a exemplo de Jesus, como nós já conversamos. O líder servidor tem o compromisso com o plano existencial. A sua atenção e ação é para que todos se tornem pessoas melhores, mais habilidosas para lidarem com as questões do programa existencial, bem como do propósito existencial. Certamente é muito mais trabalhosa porque o líder servidor ele deve dedicar mais tempo para o trabalho no movimento espírita. O líder servidor ele deve ter um equilíbrio maior entre os deveres materiais e os deveres espirituais. O líder servidor atua com responsabilidade perante o compromisso assumido, sintonizando a função com o encargo. Seja a função e o encargo de aglutinar os corações no propósito doutrinário, ou seja, nos avanços administrativos para a união dos corações. Daí o cargo, ele é necessário ou não? Por que o cargo é necessário? Por que existe uma estrutura de presidente, vice-presidente, departamentos? Por que o movimento espírita brasileiro tem a Federação Espírita Brasileira, e aí agregando as 27 federativas, tem um Conselho Federativo Nacional? Qual é o objetivo dessa estrutura? Existe o aspecto civil, que é da responsabilidade daquele CNPJ, ok? CNPJ, para quem está na internet, não é brasileiro, não é? É o cadastro de uma entidade jurídica no Brasil. Não é? Então, existe a responsabilidade civil, as pessoas respondem sobre situações que possam ocorrer. Mas nós queremos trazer aqui para a reflexão do porquê essa estrutura no movimento espírita. Vamos fazer uma outra pergunta. O movimento espírita é hierarquizado? Sim ou não? Tem gente fazendo assim, não sei, estou em dúvida. A Federação Espírita do Estado de Mato Grosso, ela manda no Centro Espírita? A Federação Espírita Brasileira manda na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso? Então não é hierarquizado. Não há uma hierarquia. Concordam? É muito importante entender isso, porque nós devemos desvestir esse processo de hierarquia,
Porque nós podemos ter um aculturamento da cultura que trazemos das nossas experiências transatas, em outras religiões onde um obedece o outro, e acreditarmos que há o poder de mando de uma entidade sobre outra, e não existe. Mas aí é uma outra questão dentro da instituição. Nós estamos falando das instituições entre si, a princípio, depois nós vamos para o presidente e para os vices. A nossa estrutura é de adesão a uma unificação. É isso? Uma entidade espírita adere à Federação Espírita do Estado de Mato Grosso para também ajudar a se responsabilizar pela unificação, pela fraternidade, pela aproximação das pessoas. E há uma troca de experiências e de mútua ajuda. A federação existe porque existe os centros espíritas e nesse processo nós vamos nos apoiando na mútua ajuda. Isso é a unificação. Agora, dentro de um centro espírita, a hierarquia de presidente, vice-presidente, secretário financeiro, é para hierarquizar o mando ou é para responsabilizar os cargos e aproximar os cargos dos encargos? Qual que é o convite que nós estamos fazendo aqui? Para ser um líder autocrático ou um líder servidor? Isso, exatamente esse é o ponto. Quando eu entendo que há uma hierarquia de mando, o que eu faço? Eu vou para a autocracia. É eu que mando, você tem de obedecer. Quando eu vou para o processo de compreensão do líder servidor, eu vou ter as etapas aonde eu vou me incluindo nas situações e me comprometendo com elas, servindo a comunidade espírita. Amanhã de manhã nós vamos trabalhar 4 passos, aonde chega o momento aonde o sim, 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 não, não, deve ser exercido por um dirigente. Mas o convite de um líder espírita cristã é de ser um servidor da comunidade. Então, a legislação do país, ela exige responsáveis pela instituição. A atividade compreende mútua ajuda e papéis distintos. Então, se alguém assume o financeiro da instituição, ele tem poder de mando sobre os outros? Não, aí tem diretoria, tem todo um processo de participativo de decisão. Mas ele, quando ele assume o encargo do cargo, ele passa a fazer esforços para desempenhar esse cargo com habilidade e competência. Então, é como está escrito aqui, o líder servidor atua com responsabilidade perante o compromisso assumido, sintonizando a função com o encargo. É isso que nós quisemos refletir aqui agora. Seja a função e o encargo de aglutinar corações no propósito doutrinário, ou seja, nos avanços administrativos para a união dos corações. E aí nós podemos trazer outros exemplos. Essa é a mensagem que de manhã o Alírio trouxe, nós extraímos aqui um parágrafo. É do mentor Honório, recebida pelo Arfo Stefanini. As ocupações do líder servidor nos encargos que recebe devem visar o crescimento de uma sementeira para além do nosso tempo, alcançando as gerações, inspirando novos e bons arbustos, que sob o beneplácito do sol da vida, que é o mestre, também se interessam em crescer, em florescer e frutecer em nome de Jesus. Veja que o compromisso do líder servidor vai além da sua geração. E ele consegue, no processo de ser um líder que motiva, a trazer os jovens e aqueles das próximas gerações para essa motivação de prosseguir no trabalho. A geração atual e as próximas gerações. Quando você se move, você está sendo observado por alguém? Esse alguém pode te seguir? E você pode seguir alguém?
E quando você se move, você sabe quantas pessoas vão te seguir? Então veja, quando você busca cumprir o seu programa existencial em sintonia com o seu propósito, utilizando da instituição espírita cristã, e você vai se movimentar para fazer algo, a estrutura não se move junto com você? Move ou não move? Daí, utilizando esse exercício de liderança, nós perguntamos: quem move quem? Todos movem todos. Pode ser que alguém fique igual nós percebemos numa posição de não querer se mover? Pode? Pode ser que o líder faça todos os esforços e alguém ou outro decida não se mover? Pode. Quem lidera quem? Veja que na tela anterior nós falamos sobre a hierarquia. Quem lidera quem? Vou dar um exemplo prático. Em maio nós tivemos numa reunião da Comissão Regional Centro, que é uma comissão do Conselho Federativo Nacional, esse conselho das 27 federativas. A região Centro tem Mato Grosso, Tocantins, Distrito Federal, Espírito Santo, Minas Gerais e Goiás. Foi em Goiânia. Pois bem, na reunião de dirigentes, o líder da reunião mudou o que a gente já tinha costume. Ele colocou as cadeiras em círculo, sem mesas. As pessoas, então, ficaram num círculo, umas de frente para as outras. De forma que, fisicamente, ele já estava dizendo: somos iguais. Com responsabilidades distintas, mas somos iguais. Quem não conhecesse aquele grupo, nas reuniões das comissões, tem as áreas, tem a de dirigentes, tem da área da mediunidade, da comunicação social, do ápice, de quase todas as áreas, né? Ainda não tem da família ainda. Pois bem, quem chegasse naquela reunião não saberia quem é o presidente da Federação Espírita Brasileira, quem chegasse não conhecesse os componentes da reunião, né? E mesmo que ele ficasse meia hora ali, ele não saberia quem era presidente ou assessor de cada federativa. Então, quem lidera quem? Mas se ele usasse de muita perspicácia e observasse com mais acuidade, ele ia observar a liderança servidora. E ele ia descobrir o presidente da Federação Espírita Brasileira que estava dirigindo a reunião. Não estou aqui tecendo nenhum elogio pessoal, estou usando um exemplo prático de algo que nos comoveu a todos. Todas as federativas se manifestaram depois nesse processo de quem está seguindo quem lidera quem. Porque o que nós queremos trazer aqui agora é o seguinte raciocínio: nós devemos compreender que a liderança servidora nasce na autoliderança, que é essa capacidade de fazer escolhas conectadas com o meu programa existencial, que tem essa conexão com o meu propósito existencial, e ao buscar fazer esforços de autotransformação, eu vou ser líder das minhas escolhas. É escolher e fazer esforços para cumprir as escolhas. Escolher, às vezes, é mais fácil do que cumprir a escolha. É ou não é verdade? É bem mais trabalhoso ser fiel à escolha que fez. Às vezes nós fazemos uma escolha, passa um mês, dois, já esquecemos. Daqui um ano a gente lembra, fala, nossa, eu fiz aquela escolha e agora estou sendo convidado a refletir novamente
numa escolha que eu deveria ter sido fiel. Daí é autoliderança. É no movimento de autoliderança que eu vou ao encontro da liderança servidora, porque eu estou me encontrando num processo de fidelidade ao meu programa, em conexão com o meu plano, com o meu propósito existencial. Daí, nesse processo, teve até uma pergunta do Mateus, de manhã, para o Alírio, sobre o centro espírita que tem um dirigente autocrático. Lembram dessa pergunta? Lembram? Daí tem as opções, né, que o Alírio trouxe. Se for muito velhinho, esperar, né, voltar para o plano espiritual. Fazer esforços de diálogo, ou às vezes não tem jeito, tem de escolher uma outra instituição. Existem casos que nascem em outra instituição, de uma instituição que o dirigente é autocrático. Não existem esses casos? Pois bem, mas nós devemos ter essa compreensão, porém, não de forma assim, de lavar as mãos e dizer, não, já vou fazer isso, daqui eu não fico mais, porque pode ser que eu esteja escolhendo o menor esforço, ou esforço nenhum. Porque nós podemos liderar na horizontal alguém que tem o mesmo cargo, e podemos liderar também o líder. Você já viu o líder que paulatinamente vai mudando as suas práticas, porque chegou, ou tem no grupo algumas pessoas que buscam influenciar e vão ali num processo de diálogo, e as coisas vão mudando paulatinamente? Então a liderança não é do cargo, como o Alírio trouxe de manhã, a liderança é do encargo. E eu posso me sentir com esse encargo de ajudar, eu posso sentir um amor muito grande por aquela pessoa, que eu percebo que está tendo uma postura autocrática. Por exemplo, o diretor do meu departamento, eu sou lá do departamento de estudo do Centro Espírita, e percebo que o diretor está sendo autocrático. Mas o exercício do amor, da caridade, da solidariedade, me faz fazer esforços. Nem um extremo de não buscar esse processo de liderança, e nem o outro extremo de querer fazer na marra e querer mudar a pessoa na marra, porque isso é um processo de liberdade. Então, nessas perguntas, não importa quem se move, ao se mover, o sistema inteiro será convidado a se reajustar. Daí é que uma instituição começa a se mover. E o sistema inteiro começa a se ajustar. O próprio projeto Espiritizar, ele nasceu de um processo de escolha e, paulatinamente, todo o sistema foi se ajustando por livre e espontânea vontade daqueles que compreenderam o valor deste projeto que está transformando as nossas vidas, porque ele aprofunda o estudo do Espiritismo, trazendo o sentimento e a vivência além do nível do saber. O líder servidor compreende que não é ter muito conhecimento no âmbito do saber ou condições econômicas que irá gerar a automotivação e motivar um grupo. Tem consciência que é pelo que já consegue, além do fazer, ser, sentir e amar, que irá facilitar, mover o conjunto em sintonia com as leis divinas. Daí as leis humanas se modificam, mas as leis divinas não. E aí daí esse compromisso nosso de investigar para compreender, para amar as leis divinas e vivenciá-las. Compreende que a sua importância para obter os resultados está diretamente ligado com as escolhas com as quais quer se tornar responsável. Há escolhas de responsabilidade em qualquer líder servidor. O líder servidor compreende que ele não tem uma função. Ele está em uma função, está coordenador de uma área,
e é líder de pessoas, e não apenas um fazedor de coisas. Ele não depende do cargo, e sim de como age, conectando com os esforços, com a operosidade, o labor íntimo, amando a lei do trabalho, para a busca da eficiência e da eficácia. A eficiência é fazer bem feito, e a eficácia é fazer aquilo que é útil. Mas nós vamos trabalhar eficiência e eficácia mais para frente. Daí, amar a lei do trabalho é compreender o significado profundo dessa lei nas nossas vidas. O quanto a lei do trabalho é significativa para nós. Imaginem, se não fosse a lei do trabalho, como que seriam as nossas vidas. Basta a comodidade física, basta observar como ficam as pessoas sem o trabalho, como nós ficamos naquelas férias longas demais que a gente não resiste mais, falando do trabalho profissional. Basta observar alguém numa cama sem poder se mover, como que vai atrofiando os corpos, não é assim, Solange? Amar a lei do trabalho. Quando nós investigamos a lei do trabalho, quando nós observamos toda a compreensão do que ela significa na minha vida, eu começo a observar o valor de ser operoso, o valor de fazer esses esforços de autotransformação, o valor de, em cada momento, me entregar a essa lei com amor. E aí a preguiça moral não tem morada na minha casa mental. Porque eu vou num processo de compreensão de que o significado da minha vida, hoje, e o pouco que eu consegui, graças a todas as leis, porque as leis não agem de forma isolada, de forma nenhuma, elas é como uma rede que estão ao tempo todo agindo e se movimentando. Mas amar a lei do trabalho é essa conexão com a vontade de Deus, para que eu possa cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus é evoluir. É decidir evoluir e caminhar evoluindo. O que mais Deus quer de nós é que nós evoluamos, com consciência de si mesmo e com consciência da finalidade da minha existência. E aí esse líder, ele é reconhecido pelos esforços e pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende para domar as suas inclinações más. O seu poder real está na força dos esforços e não na posição ocupada. É comum ouvir falas do tipo: é muito difícil de fazer, produzir resultados, porque não tem um cargo, não tem processos estabelecidos, não tem prazos determinados, não tem clareza, e quando eles mandam o processo goela abaixo, não consulta para ver se é adequado. Já ouvimos isso, não é verdade? Que tal um diálogo? Porque essas falas é quando a pessoa não se inclui também como líder de si mesmo e líder das tarefas e das atividades conectadas com o seu programa, com o propósito daquela instituição espírita, que é promover o espírito imortal. Daí o convite é o diálogo, espaço de convivência para fazer acordos em sintonia com as leis divinas. O usufruto do poder do livre-arbítrio está em fazer escolhas, em assumir responsabilidades com discernimento e ser comprometido com elas.
nós usufruiremos deste poder de fazer escolhas quando assumimos as responsabilidades com discernimento. Sem a virtude do discernimento, nós não usufruímos da essência da lei de liberdade e do nosso atributo de filho de Deus, livre-arbítrio. Aceitar e acolher as situações como elas se apresentam e, a partir desta situação, agir. É muito importante compreender que a aceitação daquilo que nós estamos vivenciando, tanto em nossas vidas como na instituição, é o ponto de partida. Pois senão nós vamos ficar reclamando daquilo que está acontecendo na instituição ou nas nossas vidas. Daí, compreender que é a partir dali que eu vou buscar empreender esforços para contribuir com a instituição, é que me torna um líder mesmo sem cargo. Porque eu estou sempre num processo de me incluir em buscar soluções naquela instituição. Eu estou sempre sendo colaborativo, sem ser impositivo. Sempre buscando algo que tenha conexão com o propósito, com os princípios da instituição. Quando nós não aceitamos, nós ficamos mais na reclamação de coisas, de pessoas. Mas não tem como mudar as coisas e as pessoas. Tem como mudar a mim mesmo, e as coisas e as pessoas vão mudar cada um com o seu livre-arbítrio. É entregar-se à vontade de Deus e ao cumprimento das leis divinas, agindo em si mesmo, compreendendo que a escolha é sua e deverá assumir isso. O mais comum ainda é o fato das pessoas terem medo de se tornar responsáveis. Porque eu terei de tornar responsável pelo que criei, terei de assumir. E é mais fácil colocar a culpa nos outros, nas circunstâncias e na vida. O líder servidor não busca a unanimidade. Aceita que pessoas vão divergir, porém age com convicção, firmeza, jamais com rudeza. É benevolente e tolerante nas divergências. Este é o processo participativo, justo, amoroso e caridoso. Nós também amanhã vamos trabalhar os espaços de convivência para que as divergências não sejam motivos de separação entre as pessoas. Pois Joana de Ângeles convida a refletir que a proximidade não está em ser igual, e na capacidade de se complementar. A proximidade entre nós não é tornar o outro como eu penso, igual eu penso, fazendo como eu faço. A proximidade está na capacidade de complementar. E aí vem a questão 804, que nós vamos estudar amanhã, que é que um faz, um não faz e o outro faz, e assim que cada um tem sua função útil. Ele tem o propósito de servir, para que o convite de Jesus, o vinde a mim, seja acolhido e vivenciado. Então mobilizará a equipe. Se tiver com medo de ser criticado, não assume, não mobiliza, não se automotiva e nem motiva as pessoas, não constrói. Do que nós trouxemos desde manhã, sobre a responsabilidade de um líder espírita cristão, sobre a liderança espírita cristã, até agora, qual é o sentido disso para nós? Que só depende de nós, exatamente. Dá para levar para outras áreas de nossas vidas. Sim. Porque não fará sentido ser espírita só no centro espírita ou na federativa, ou em qualquer órgão de unificação. Na verdade, o programa, o Alírio trouxe até aquele gráfico de todas as áreas, né? Eu começo na autoliderança,
E vou, com dedicação, construindo esse processo na minha vida. E quanto mais eu cresço, mais eu evoluo, mais perfumado eu fico. E quanto mais eu me perfumo, mais as pessoas que se aproximam sentirão o aroma.